Rogério bloqueava a entrada do meu casarão vazio com um sorriso de tubarão e um casal desconhecido logo atrás. Sogra. Já assinamos. Isso aqui foi vendido e você vem morar no quarto de hóspedes. Sou Clemência, 72 anos, ex-diretora do Arquivo Nacional. Ele não sabe que minha casa é legalmente intocável. O táxi se afastava pela rua de paralelepípedos, levando consigo a paz que eu havia conseguido acumular durante 20 dias de navegação pelo Caribe. O sol da tarde castigava a fachada do meu casarão, aquela estrutura antiga de tetos altos e janelões de madeira que meu falecido marido, Ernesto, e eu havíamos restaurado com o suor do nosso rosto há 40 anos. Desci do carro me sentindo renovada, com a pele bronzeada e um chapéu de aba larga que me fazia sentir elegante. Uma sensação que, na minha idade, às vezes nos escapa entre as dores nos ossos e os olhares condescendentes dos jovens. Mas essa elegância se transformou em um frio glacial no estômago assim que pisei na calçada. A porta principal, aquela bela peça de carvalho entalhada que eu sempre mantinha fechada com chave dupla, estava aberta de par em par. E lá estava ele, Rogério, meu genro, o homem que se casou com minha única filha, Marcela, há 15 anos. Um desses tipos que sempre usam perfume caro, mas nunca tem dinheiro para pagar a conta do restaurante. Clemência, bem-vinda! Gritou abrindo os braços como se fosse o dono do circo. Chegou na hora certa para o brinde. Fiquei paralisada, agarrando a alça da minha mala de rodinhas. Atrás dele, no vestíbulo que costumava me receber com o aroma de cera para madeira e flores frescas, não havia nada. Absolutamente nada. Meu console Luís XV, onde eu deixava as chaves, havia sumido. O espelho de moldura dourada que tinha pertencido à minha avó não estava mais lá. Restavam apenas as marcas retangulares na pintura da parede, como fantasmas de uma vida que alguém havia decidido apagar. O que isso significa, Rogério? Perguntei. Minha voz saiu mais tranquila do que eu me sentia. Por dentro, o coração me martelava contra as costelas como um pássaro engaiolado. Significa solução, sogra. Solução para todos os seus problemas. Disse ele, dando um passo à frente e pousando uma mão pesada no meu ombro. Sacudi o contato dele com um movimento seco. Olha, te apresento os Medeiros. Eles são os novos donos. Gente adorável, pagaram à vista. Uma oportunidade que não podíamos deixar passar. Um casal jovem, de uns 30 e poucos anos, espreitou timidamente por trás da corpulência do meu genro. A moça me olhou com uma mistura de pena e confusão. O rapaz segurava uma taça de espumante barato na mão. Muito prazer, senhora. É. Dona Clemência, balbuciou o jovem. Nos disseram que a senhora estava, bom, que já tinha se mudado para a residência assistida. Residência assistida? Repeti, sentindo o sangue me subir ao rosto, quente e latejante. Entrei no casarão, ignorando Rogério e o empurrando com o ombro. O som dos meus saltos ecoou com um terrível vazio. Caminhei até a sala vazia. Minhas poltronas de veludo verde, minha coleção de porcelanas, os livros, meus livros, séculos de história, primeiras edições que eu havia resgatado e cuidado com o esmero de uma arquivista. Tudo tinha se evaporado. O piso de mosaico hidráulico estava sujo, marcado pelas pegadas de botas de mudança. Onde estão minhas coisas? Girei nos calcanhares para encarar Rogério, que havia entrado atrás de mim com aquele sorriso que não lhe saía nem com ácido. Está tudo num depósito, Clemência, calma. Bom, o que servia. O resto, você sabe, coisas velhas, lixo acumulado. Vendemos ou doamos? Disse ele com uma leviandade que me revirou o estômago. Marcela e eu conversamos enquanto você estava no barco. Não queríamos estragar suas férias com detalhes técnicos. Você está mais velha. Este casarão é um monstro para você sozinha. Está caindo aos pedaços. É um perigo. Marcela? Perguntei, buscando minha filha com o olhar, embora soubesse que não a encontraria. Marcela sempre foi fraca de caráter, moldável como a argila nas mãos desse homem ambicioso. Ela está na casa preparando seu quarto.
Você vai ficar bem conosco, sogra. Adaptamos o quarto de baixo, o que fica ao lado da garagem, para você não precisar subir escadas. Com o dinheiro da venda, nós ampliamos o negócio e você tem sua velhice garantida. Todos ganham. A injustiça me atingiu não como uma onda, mas como um tsunami. Não era só o roubo dos meus móveis, era o roubo da minha dignidade. Eles tinham aproveitado meus 20 dias de ausência, meu primeiro descanso em anos, para desmantelar minha vida inteira. Tinham me tratado como um traste velho que se move de um lado para o outro sem ser consultado. Coisas velhas, ele havia dito. Lixo acumulado. Ele se referia à minha vida, às lembranças de Ernesto, ao patrimônio que construí trabalhando 40 anos classificando documentos históricos do governo, onde aprendi que um papel mal colocado pode derrubar um ministério. Senti uma pontada de dor no peito, mas não era um infarto. Era a raiva, uma raiva pura, destilada, antiga. Rogério me olhava esperando ver a idosa indefesa, a viúva que chora e agradece que alguém cuide dela. Esperava ver a vovó que assina o que lhe põe na frente porque não entende dessas coisas modernas. Venderam a casa? Perguntei suavemente, baixando o olhar para minha bolsa. É isso mesmo, escriturado e tudo. Tenho uma procuração que você assinou há anos, lembra? Aquela para emergências médicas. Bom, o tabelião amigo meu disse que servia para isso também. Rogério piscou para o casal de compradores que agora pareciam muito desconfortáveis. Não se preocupe com os detalhes legais, sogra. Já está feito. O caminhão de mudança levou o último esta manhã. Fechei os olhos por um segundo. Respirei o cheiro de poeira e traição. Lembrei do dia em que me aposentei. Meus colegas me deram de presente uma caneta tinteiro de ouro. Me disseram: Clemência, a senhora é a única pessoa que sabe onde estão enterrados todos os segredos desta cidade. Não se referiam a cadáveres, mas a processos, a cláusulas, a letras miúdas. Eu não sou uma velhinha indefesa. Sou uma mulher que organizou o caos administrativo de 3 governadores. Sou uma mulher que sabe ler. E, acima de tudo, sou uma mulher que jamais deixa pontas soltas. Abri os olhos. A tristeza se evaporou, dando lugar a uma clareza mental absoluta. Rogério havia cometido o erro clássico dos medíocres: subestimar quem tem cabelos brancos. Ele pensou que a procuração que lhe dei para decisões médicas em caso de incapacidade lhe dava autoridade sobre meus bens imóveis. Mas, além disso, ele ignorava a natureza desta propriedade. Você diz que vendeu tudo, murmurei, abrindo minha bolsa de mão. Tudo, tudo. Chave na mão. Os medeiros se mudam amanhã. Você vem comigo agora mesmo. O carro está lá fora. Rogério esfregou as mãos. Não. Rogério! Eu disse. E minha voz ecoou com a autoridade que eu usava para calar os estagiários no arquivo. Eu não vou a lugar nenhum. E os senhores Medeiros, lamento informar, foram vítimas de um golpe. O jovem comprador franziu a testa. Como assim? Peguei meu celular. Não era um modelo antigo de teclas grandes. Era um smartphone de última geração que eu usava para gerenciar meus investimentos e ler notícias internacionais. Disquei um número que sabia de cor. Não precisei buscar na agenda. A quem você está ligando, Clemência? Deixe o drama. Rogério bufou, perdendo um pouco o sorriso. Não comece com suas maluquices. O telefone chamou 2 vezes. Dr. Guedes, sou Clemência Valdez. Sim, acabei de chegar. Preciso que o senhor venha ao meu domicílio imediatamente. Traga a polícia e a ata constitutiva número 458. Sim, parece que temos um caso de fraude flagrante, invasão de domicílio e roubo qualificado. Ah, e doutor, traga também o documento do Fideicomisso de Patrimônio Histórico. Desliguei e olhei para Rogério. Seu rosto tinha passado do vermelho de suficiência para um pálido doentio. Que fideicomisso? Perguntou com a voz um pouco mais aguda. Eu ri baixinho. Foi uma risada seca, sem alegria, mas cheia de poder. Ah, Rogério, você é tão básico. Caminhei para o centro da sala vazia.
ocupando o espaço como se ainda estivesse cheia de meus móveis. Você pensa que esta casa é minha. Pensa que podia vendê-la usando uma procuração médica vencida e um tabelião corrupto? Mas esta casa não pertence a mim, nem pertence a você, nem a Marcela. Virei-me para o casal que olhava a cena de olhos arregalados. Jovens, lamento muito que tenham pago dinheiro a este golpista. Espero que consigam recuperá-lo, embora eu duvide, porque Rogério costuma gastar o que não tem. Mas vejam bem, fiz uma pausa dramática, desfrutando do silêncio tenso que se formara. Há 10 anos, doei a nua propriedade deste terreno e da estrutura para a Fundação de Arquivos Históricos da cidade, reservando-me unicamente o usufruto vitalício. Esta casa é legalmente um museu privado do Estado enquanto eu viver. O silêncio foi absoluto. Podia-se ouvir o zumbido de uma mosca se chocando contra o vidro da janela. "Isso é mentira!" gritou Rogério. "Eu vi as escrituras no seu cofre. Estavam no seu nome. Você viu as cópias simples de 1980, Rogério. Um bom arquivista jamais deixa os originais ao alcance dos ignorantes." Sorri desta vez com verdadeira satisfação. "Ninguém pode vender esta casa. Ninguém. E muito menos você." O som de sirenes começou a se ouvir ao longe, se aproximando pela avenida principal. Rogério olhou para a porta, depois para mim, e pela primeira vez em 15 anos vi medo real nos seus olhos. "Eu te disse que você viria morar conosco!" rosnou, tentando recuperar o controle, avançando em minha direção com os punhos cerrados. "Você não vai arruinar isso para mim, velha bruxa. Eu já gastei o adiantamento." Não recuei. Mantive-me firme, com o queixo erguido, apoiada nos meus saltos e em 40 anos de disciplina férrea. "Não, Rogério. Você não entendeu nada. Eu não vou morar na sua garagem. Você vai para a cadeia e se prepare porque eu estou apenas começando." O som das viaturas parou bem em frente ao casarão. As luzes vermelhas e azuis dançaram sobre as paredes nuas da minha sala, iluminando o rosto desfeito do meu genro. Respirei fundo, sentindo a adrenalina limpar o cansaço da viagem. Tinham esvaziado minha casa, sim, mas tinham enchido o meu tanque de guerra. Ajustei o chapéu, cruzei os braços e esperei que a justiça entrasse pela porta. O silêncio que ficou no casarão depois que a polícia se foi era mais pesado do que qualquer um dos móveis antigos que haviam roubado. As luzes azuis das viaturas pararam de girar nas minhas paredes, e o Dr. Guedes, meu advogado de toda a vida e fiel amigo, se despediu com a promessa de ter a ação judicial formal pronta logo pela manhã. Os Medeiros, o casal de compradores, haviam saído furiosos, ameaçando processar Rogério até pelo ar que respirava. E Rogério, bom, tinham-o levado à delegacia para prestar depoimento, embora eu soubesse que com o sistema judicial que temos, ele provavelmente estaria livre em poucas horas, enquanto o inquérito era formalizado. Fiquei sozinha no meio da sala, a minha sala, esse espaço que durante 40 anos tinha abrigado risadas, discussões, natais e velórios. Agora era uma caixa de ressonância vazia. O eco dos meus próprios passos me parecia estranho, quase agressivo. Caminhei devagar, percorrendo com a ponta dos dedos as marcas de poeira nas paredes onde antes pendiam os quadros. Tinham levado até os pregos. Não sentia medo. O que sentia era uma frieza clínica, a mesma que me invadia quando eu precisava reorganizar uma seção inteira do Arquivo Nacional, porque alguém havia extraviado documentos vitais. Minha mente, treinada para a ordem e a classificação, começou a escanear o vazio não como uma tragédia, mas como uma cena de crime que precisava ser decodificada. Fui à cozinha. Por sorte, os eletrodomésticos embutidos continuavam lá. Suponho que Rogério teve preguiça de desparafusá-los. Abri a geladeira vazia, desligada e com um cheiro de mofo rançoso. Suspirei. Minha primeira noite de volta do paraíso caribenho e meu jantar seria o ar. Mas a fome era o de menos. Eu precisava avaliar o dano real, não o dos móveis. Isso é madeira e tecido, coisas que se repõem,
Eu precisava saber o quanto tinham danificado minha estrutura de segurança. Subi as escadas em direção ao meu escritório no segundo andar. Meus joelhos protestaram um pouco, lembrando-me que 72 anos não são em vão. Mas a adrenalina funcionava melhor que qualquer pomada. O escritório estava desolado. Minha escrivaninha de mogno, onde escrevi minhas memórias e classifiquei a história da cidade, não estava. Minhas estantes vazias. Jogados no chão havia papéis soltos, clipes e lixo que não consideraram valioso. Agachei-me com dificuldade e peguei um papel amassado. Era uma conta de luz vencida. Rogério nem sequer teve a decência de pagar os serviços com o dinheiro que certamente tirou da minha filha, porque aí estava a verdadeira ferida, a que sangrava por dentro. Marcela, minha menina, a mulher que criei para ser independente, agora transformada em cúmplice de um saque à própria mãe. Mas não havia tempo para lágrimas sentimentais. As lágrimas borram a tinta, e eu precisava de clareza. Dirigi-me ao canto da sala, bem onde o piso de madeira fazia um L com o rodapé da janela. Rogério era um homem de superfícies. Ele se importava com o que se via, a aparência, o brilho, nunca aprofundava. Por isso, nunca foi um bom comerciante e sempre quebrava seus negócios. Eu, em compensação, sou uma mulher de bastidores. Ajoelhei-me e pressionei com força a terceira tábua do piso, contando a partir da parede. Um suave clique mecânico respondeu ao meu toque. Era um sistema de mola antigo que Ernesto havia instalado décadas atrás, muito antes de existirem os cofres digitais. Levantei a tábua. Ali estava meu verdadeiro arquivo. Rogério havia levado o cofre de parede, aquele que ficava atrás do quadro falso, como nos filmes ruins. Pobre e iludido. Naquele cofre eu só guardava cópias notariais antigas, um pouco de dinheiro para emergências menores e bijuterias que usava no dia a dia. O importante, o que define quem é Clemência Valdez, estava aqui debaixo dos meus pés, embrulhado em plástico hermético e envelopes Manila. Peguei o primeiro envelope. Os títulos de propriedade originais com selos antigos de registro, a ata constitutiva do fideicomisso que eu havia mencionado ao advogado, esse que blindava o casarão como patrimônio histórico. Mas havia mais. Peguei uma caderneta de couro preta, pequena, que cabia na palma da minha mão. Abria. Meus olhos percorreram as colunas de números e notas escritas com minha letra apertada e minuciosa. Durante os últimos 5 anos, toda vez que Rogério me pedia um empréstimo para um negócio que certamente falharia, eu o dava. Mas não por generosidade cega. Eu o fazia para documentar cada centavo, cada transferência. Toda vez que Marcela vinha chorando porque não tinham para a mensalidade dos netos, eu pagava diretamente à escola e guardava o recibo. Eu tinha um registro forense da incompetência financeira dele e, algo mais importante, eu tinha anotados os números de conta que Rogério acreditava serem secretos. Há 2 anos, em um jantar de Natal, ele deixou o telefone desbloqueado sobre a mesa enquanto ia ao banheiro. 3 minutos foram suficientes. Memória fotográfica, alguns chamam. Eu chamo de formação profissional. Ah, Rogério! Murmurei na penumbra do quarto vazio, acariciando a caderneta. Você acha que porque uso óculos bifocais e ando devagar eu não vejo o que você faz? Acha que a velhice é sinônimo de estupidez? Peguei meu celular moderno do bolso. A tela iluminou meu rosto. Entrei no meu aplicativo bancário. Meus investimentos principais estavam intactos. Graças a Deus e à minha desconfiança paranoica, que me levou a colocar travas biométricas em tudo. Rogério não tinha conseguido tocar no meu capital de giro. Só tinha vendido minhas coisas e tentado vender o casarão. O dano era material. Sim, mas meu núcleo de poder financeiro continuava vivo. Sentei-me no chão com as costas apoiadas na parede nua. Fechei os olhos e deixei que a realidade me lavasse. Como chegamos a isso? Essa é a pergunta que sempre fazemos nós, mães, quando os filhos nos traem. Lembrei de Marcela criança, com suas tranças e seus joelhos ralados. Sempre foi medrosa. Buscava minha mão para tudo. Talvez eu a tenha protegido demais.
Talvez minha força, meu caráter de diretora que mandava em 50 funcionários, a assustou em vez de inspirá-la, e ela buscou um homem que, embora inútil, prometia se encarregar de tudo, embora no final fosse eu quem pagava os prejuízos. A sociedade nos diz, a nós, mulheres mais velhas, que já cumprimos nossa missão, que nosso tempo de ser protagonistas terminou. Dizem-nos: descanse, vovó, deixe os jovens se encarregarem. E nós, por cansaço ou por amor, cedemos o leme. Deixamos que nos tratem como móveis velhos, valiosos sentimentalmente, mas estorvosos na prática. Ficamos invisíveis, falam mais alto conosco como se fôssemos surdas e nos explicam coisas simples como se fôssemos idiotas. Rogério tinha contado com isso. Contou com a minha vergonha. Pensou que ao me ver sem casa e sem móveis, eu me sentiria tão humilhada e vulnerável que aceitaria a solução dele do quarto de hóspedes para não fazer escândalo. Pensou que o medo da solidão me tornaria dócil, mas ele se esqueceu de um detalhe fundamental. Eu classifiquei os arquivos da ditadura. Eu vi como caíram homens mais poderosos que ele por um simples erro de papelada. Eu sei que o poder não está nos gritos nem na força bruta, mas na informação, em saber onde estão os esqueletos. O telefone vibrou na minha mão, tirando-me dos meus pensamentos. Era Marcela. Hesitei um segundo. Meu dedo flutuou sobre o botão vermelho de rejeitar, mas eu precisava medir a temperatura do inimigo. Deslizei o dedo para o verde e pus no viva voz. Mãe! Sua voz soava trêmula, líquida, como se tivesse chorado por horas. Mãe, por favor, me diga que a senhora está bem. Rogério me ligou da delegacia. Ele está furioso. Diz que a senhora armou uma cilada. Olá, filha, eu disse. Minha voz saiu tranquila, sem uma pitada da tempestade que eu carregava dentro. Não estou em cilada nenhuma. Estou na minha casa. Mãe, a senhora tem que entender, soluçou. Não tínhamos outra opção. As dívidas estavam nos afogando. Iam tirar nosso carro, o negócio. Rogério disse que a senhora não precisava de tanto espaço, que ficaria melhor conosco. Cuidada! Fizemos isso pela senhora, mãe, eu juro. Por mim? Perguntei sentindo um gosto metálico na boca. Vender minha cama, meus livros, as lembranças do seu pai. Foi por mim. Ou foi porque seu marido é um inútil que não sabe trabalhar e você não tem coragem de deixá-lo? Houve um silêncio do outro lado da linha, um silêncio espesso e culpado. Não fale assim dele, ela sussurrou, mas sem convicção. Ele só queria resolver. Mãe, retire a denúncia, por favor. Se Rogério tiver antecedentes, não poderá pedir o crédito que precisamos para devolver o dinheiro aos medeiros. Vai dar um rolo terrível. O rolo já está armado, Marcela, e não fui eu quem armou. Mãe, pelo amor de Deus. Sua voz subiu de tom, histérica. É sua família. A senhora vai colocar meu marido na cadeia? Vai deixar seus netos sem pai? Está sendo egoísta. Sempre foi assim, fria, calculista, só se importa com seus papéis e suas regras. Aí estava a percepção externa. A mãe fria. Não viam os sacrifícios, as horas extras para pagar as férias deles, o silêncio prudente diante dos erros deles. Só viam a autoridade que os impedia de fazer a própria vontade. Marcela, me escute bem. Levantei-me, sacudindo a poeira da minha saia. Você tem razão numa coisa. Eu me importo com minhas regras. E a regra número 1 desta família que seu pai e eu estabelecemos é que não se rouba. Rogério não vendeu minha casa para me cuidar. Ele vendeu para salvar a si mesmo. E você o ajudou. Mãe, não venha hoje, não quero te ver. Fique com ele. Console-o quando sair, se é que sai hoje. Mas diga uma coisa da minha parte. O fideicomisso não é a única coisa que eu tenho. Diga a ele para checar as contas dele nas Ilhas Cayman, essas que ele abriu no ano passado para o futuro das crianças. Ouvi um ofego do outro lado. Do que a senhora está falando? Rogério não tem contas em... Diga a ele, Marcela. Diga a ele que a velha bruxa sabe contar. Boa noite.
Encerrei a chamada. O coração me batia um pouco mais rápido, mas não por angústia, e sim pela satisfação de ter soltado a primeira bomba. Rogério tinha desviado dinheiro do negócio familiar para uma conta offshore barata, pensando que ninguém notaria. Eu havia percebido isso há 6 meses ao verificar as discrepâncias nos extratos de conta que chegavam ao meu e-mail por erro ou por destino, já que ele usou meu endereço antigo como referência fiscal para evitar que Marcela os visse na casa deles. Levantei-me e caminhei até a janela. A rua estava tranquila. Agora, a lua iluminava o paralelepípedo. Eu tinha um plano que se formava na minha cabeça como um quebra-cabeça que se monta sozinho. Primeiro, a recuperação logística. Eu não podia dormir no chão. Segundo, o ataque financeiro. Eu bloquearia qualquer movimento que Rogério tentasse fazer. Terceiro, e mais importante, a lição moral. Recuperar meus móveis era secundário. O que eu ia recuperar era minha posição. Eu ia demonstrar a todos, ao meu genro, à minha filha, aos vizinhos fofoqueiros e à sociedade inteira, que uma mulher mais velha não é um resíduo, é um recurso. E um muito perigoso se for provocado. Abri de novo a caderneta preta à luz do luar. Na última página, tinha anotado um número de telefone que não usava há anos. O Turco, um antigo conhecido do arquivo, um homem que se dedicava a recuperações difíceis, gente que sabia achar coisas que tinham caído do caminhão. Se meus móveis estavam em um depósito, como Rogério disse, o Turco saberia em qual antes do amanhecer, mas antes eu precisava de uma cadeira. Desci ao Jardim dos Fundos. Ali, no barracão de ferramentas, encontrei minha velha cadeira dobrável de lona, a que Ernesto usava para pescar. Estava cheia de teias de aranha, mas inteira. Levei-a para a sala vazia. Abri-a bem no centro, em frente ao janelão principal. Sentei-me, cruzei as pernas, peguei uma barra de chocolate que eu trazia na minha bolsa de viagem, meu jantar de emergência, e dei uma mordida com calma. A casa estava vazia, sim, mas se sentia mais minha do que nunca. Eles haviam tirado os adornos, as distrações. Agora só restavam os muros fortes e eu. Olhei para a tela do meu celular e disquei o número do Turco. Sim, respondeu uma voz rouca ao terceiro toque. Boa noite, Turco. Sou Clemência Valdez. Dona Clemência. A voz mudou. Tornou-se respeitosa, quase temerosa. Que milagre! Pensei que a senhora já tinha se aposentado de tudo. Do trabalho sim, Turco. Da vida não. Preciso dos seus serviços e preciso que seja esta noite. A senhora que manda, chefia. Quero saber onde está o caminhão da Transportes Rápidos que saiu da minha casa esta manhã e quero saber quem é o tabelião que assinou uma escritura falsa em nome de Rogério Mendes. Isso é fácil, dona. Algo mais? Sim. Sorri na escuridão. Um sorriso que não chegava aos meus olhos. Consiga-me um chaveiro de confiança. Vou trocar todas as fechaduras. E Turco, quero que você descubra exatamente quanto meu genro deve aos agiotas do bairro Sul. Eu sei que ele deve, só quero o número exato. Às ordens. Em 1 hora eu ligo. Desliguei. A fome havia passado. O cansaço havia se transformado em uma energia fria e calculista. Rogério havia acendido o pavio, mas não sabia que estava pisando em um barril de pólvora. Amanhã, quando o sol nascesse, a doce vovó teria desaparecido. Em seu lugar, encontrariam a ex-diretora do Arquivo Nacional. E eu jamais deixo um processo sem fechar. Acomodei-me na cadeira de pesca no meio do meu palácio vazio e esperei a ligação. A noite mal começava, e eu tinha muito trabalho a fazer. A primeira luz do amanhecer entrou pelos janelões nus da sala, pintando de laranja as marcas de poeira no chão, onde antes repousavam meus tapetes persas. Eu havia dormido apenas 3 horas na cadeira dobrável de pesca, coberta com um chale que tirei da minha mala, mas estranhamente não me doía o corpo. Pelo contrário, sentia aquela rigidez alerta que precede as grandes batalhas. Levantei-me, me espreguicei, ouvindo o estalo das minhas vértebras, e fui direto para a cozinha.
Preparei café instantâneo em uma xícara que encontrei esquecida no fundo de um armário. O sabor era metálico e amargo, perfeito para despertar os sentidos. Às 7 em ponto, a campainha ressoou no casarão vazio. Não era Rogério, era o chaveiro que o turco havia me recomendado. Um homem baixo, de poucas palavras e mãos cheias de graxa, que trabalhou com a eficiência de um cirurgião. Todas as chaves. Patroa? Perguntou, olhando com curiosidade para o vazio da casa. Todas, mestre, e ponha trancas de segurança dupla nas portas traseiras. Quero que esta casa seja um bunker antes do meio-dia. Enquanto ele trabalhava, eu me dediquei a varrer. Varri com uma vassoura velha que encontrei no quintal. Varri a poeira, a terra e as más energias. Cada vassourada era uma declaração de propriedade. Eu não precisava dos meus móveis para ser a dona do meu castelo. O espaço vazio me dava clareza. Permitia-me ver os ângulos, os cantos, as estratégias sem estorvos visuais. Rogério pensou que, ao tirar minhas coisas, tirava minha identidade, mas só havia tirado o peso morto. Agora eu estava leve. Agora eu era perigosa. Às 9 da manhã, quando o chaveiro ajustava o último parafuso da porta principal, ouvi o motor do carro de Rogério frear bruscamente lá fora. O som da porta batendo foi violento. Sorri para mim mesma, paguei o chaveiro e fiz um sinal para que ele saísse pela porta do jardim lateral. Alisei a blusa, ajeitei o cabelo em frente ao reflexo de um vidro e esperei. Ouvi o som metálico da chave dele entrando na fechadura. Girou, emperrou. Girou de novo com mais força. Nada. Que diabo! Ouvi a voz abafada dele através da madeira de carvalho. Tentou de novo, sacudindo a maçaneta com desespero. Depois, batidas, socos secos e furiosos. Clemência, eu sei que você está aí. Abra a porta! Gritou Rogério. Não havia nem rastro do sogra querida de ontem. Caminhei devagar até a porta, mas não a abri. Fiquei parada do outro lado, sentindo a vibração dos golpes dele na madeira, separada da violência dele por apenas 5 centímetros de carvalho e uma tranca nova de aço temperado. A chave que você tem não serve mais, Rogério. Eu disse com voz calma, projetando-a o suficiente para que me ouvisse sem precisar gritar. Assim como sua autoridade nesta casa. Isso é ilegal! Bradou ele. Marcela também mora aqui. Eu tenho o direito de entrar para pegar minhas coisas. Suas coisas? Rogério? Você as tirou ontem junto com as minhas? Ou já se esqueceu? Você mesmo disse, vendeu tudo. Nesta casa não resta nada seu, nem sequer sua dignidade. Houve um silêncio do outro lado, seguido de murmúrios. Marcela estava com ele. Meu coração deu um pequeno salto, um espasmo de dor maternal que reprimi imediatamente. Eu não podia permitir fraquezas agora. Mãe! A voz de Marcela se infiltrou pela porta, trêmula e suplicante. Por favor, abra. Temos que conversar. Os medeiros estão furiosos. Querem o dinheiro de volta hoje mesmo, ou vão nos denunciar por estelionato. Rogério teve que sair sob fiança. Isso nos custou as economias. Mãe, por favor, ajude-nos a solucionar isso. Aproximei-me do olho mágico. Eu os vi deformados pela lente. Rogério estava vermelho, suando, com a gravata desajustada. Marcela tinha os olhos inchados e abraçava a si mesma. Pareciam patéticos, pareciam derrotados. Mas eu sabia, por 40 anos de classificar mentiras em documentos oficiais, que a derrota não é o mesmo que o arrependimento. Eles não lamentavam o que me fizeram. Lamentavam que tivesse dado errado para eles. A solução é muito simples, filha. Respondi sem abrir. Que Rogério devolva o dinheiro que lhe pagaram. Eu já gastei uma parte, gritou Rogério, perdendo a paciência de novo. Paguei dívidas, não tenho o total. Você tem que assinar, Clemência. Tem que validar a venda ou nos deixar hipotecar o casarão. Se eu não devolver essa grana hoje, vou ser preso de verdade. Aí estava a confissão, a urgência, o medo. Esse não é meu problema, Rogério. É uma lição de matemática básica. Não se gasta o que não é seu.
Agora se retirem. Eu vou sair para fazer umas compras e se estiverem aqui quando eu abrir a porta, chamarei a viatura por assédio. E acredite, com a sua situação legal atual, você não quer que a polícia volte a vir. Ouvi um chute na porta, uma maldição, e depois os passos arrastados se afastando. Esperei 5 minutos. Olhei pela janela e vi o carro deles dobrar a esquina. Saí do casarão impecável. Eu usava meu melhor terninho de linho bege, meus óculos escuros e a bolsa com a caderneta preta e o celular. Parecia uma mulher que ia a um brunch com amigas, não uma mulher que acabara de perder todos os seus móveis. Caminhei até a avenida e peguei um táxi. Para o Banco Nacional, por favor, eu disse ao motorista. Minha primeira parada foi estratégica. Como ex-funcionária, eu conhecia o gerente da agência há anos. Ele me recebeu com café e biscoitos, surpreso por me ver tão cedo depois da minha viagem. Dona Clemência, que prazer. Em que podemos servi-la? Vim fazer uma reestruturação das minhas contas, licenciado, eu disse, tirando meus cartões de crédito. Quero cancelar os adicionais em nome de Marcela Mendes imediatamente e quero bloquear qualquer tentativa de acesso às minhas contas de investimento com a procuração antiga. Aqui está a revogação que meu advogado redigiu ontem à noite. O gerente digitou rapidamente no computador. Feito. Os cartões ficarão inválidos neste momento. Algo mais? Sim. Quero um extrato de conta detalhado dos movimentos dos últimos 20 dias. Rogério mencionou que pagou dívidas. Quero saber se ele tentou usar meu nome para avalizar algo. Enquanto o gerente imprimia os papéis, meu celular vibrou com uma mensagem do turco. Era uma foto e um endereço. A foto mostrava um galpão de telhado de chapa na zona industrial. E na entrada, estacionado o caminhão da Transportes Rápidos. Abaixo da mensagem, uma linha de texto. Aqui está tudo, chefia. O vigia disse que descarregaram ontem de má fé. Ao que parece, o dono do depósito é compadre do seu genro. Senti um alívio frio. Minhas coisas existiam. Não haviam sido queimadas nem vendidas por partes ainda. Estavam sequestradas em um purgatório de poeira e graxa. Mas estavam juntas. Saí do banco me sentindo mais poderosa. Eu não era mais a vítima que reage. Era a jogadora que move as peças. Rogério estava correndo em círculos tentando tapar buracos enquanto eu estava fechando as chaves de passo. Sem os cartões de crédito de emergência que Marcela usava e que Rogério explorava, a liquidez diária deles acabaria em horas. Dirigi-me ao endereço que o turco me deu. Eu não ia entrar, só queria ver. O táxi me deixou a 1 quadra. Caminhei sob o sol do meio-dia, o calor subindo do asfalto. Parei em frente ao portão do depósito. Através dos elos da grade vi minhas poltronas. Estavam empilhadas de forma desleixada, perto da entrada do galpão aberto, expostas à poeira. Meu console Luiz XV tinha uma caixa de papelão em cima. A indignação queimou minha garganta, mas eu a usei como combustível. Tirei várias fotos com meu celular. Zoom na placa do caminhão, zoom nos meus móveis, zoom no cadeado do portão. De volta para casa, meu telefone não parava de tocar. Marcela, Rogério, números desconhecidos, provavelmente os agiotas ou os medeiros. Eu o coloquei no silencioso. O silêncio é uma tortura para pessoas desesperadas. Faz com que imaginem os piores cenários. Cheguei em casa às 2 da tarde. Estava com fome, então comprei um sanduíche na mercearia da esquina e sentei-me para comê-lo na minha cadeira de pesca no meio da sala vazia. Estava mastigando o último bocado quando vi uma sombra se projetar no piso através do janelão. Rogério havia voltado, mas desta vez não bateu. Olhei discretamente. Ele estava sentado na calçada com a cabeça entre as mãos. Marcela estava de pé ao lado dele, falando ao telefone, gesticulando nervosa. Pareciam náufragos. Decidi que era o momento de apertar o parafuso. Abri a porta principal. O som da tranca fez com que ambos saltassem. Rogério se levantou em um pulo com uma mistura de esperança e raiva no rosto. Já voltou à razão? Perguntou, tentando recuperar seu tom arrogante, embora a voz lhe tremesse. Os medeiros me deram até amanhã.
Precisamos ir ao cartório para resolver o usufruto. Se você assinar a renúncia ao usufruto, podemos vender. E aí? Cale a boca, Rogério, eu disse suavemente. Não foi um grito, foi uma ordem. Avancei um passo em direção ao alpendre. O sol batia no meu rosto, mas eu não pisquei. Eu não vou assinar nada. Não vou renunciar a nada e não vou te salvar. Então, eu afundo? Gritou ele, desesperado, aproximando-se perigosamente. E se eu afundar, sua filha afunda, seus netos afundam? É isso que você quer? Quer ver sua família na rua? Marcela começou a chorar, um choro agudo e desesperador. Mãe, por favor, ele deve dinheiro para gente muito ruim. Disseram que, se ele não pagar, vão fazer mal a ele. Olhei para minha filha. Quis abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas abraçá-la agora seria condená-la a continuar sendo vítima desse parasita pelo resto da vida. Às vezes, o amor de mãe precisa ser um bisturi que corta a carne podre para salvar o paciente. Gente ruim? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Você se refere a o Chato Antunes? Rogério ficou gelado. Sua cor passou de vermelho a cinza-cinza em 1 segundo. Abriu a boca, mas não saiu nenhum som. Como? Como você sabe esse nome? Balbuciou finalmente. Peguei minha pequena caderneta preta do bolso. Abri-a com calma, buscando a página marcada com um separador vermelho. Eu sei muitas coisas, Rogério. Sei que você pediu 500.000 há 6 meses para um negócio de importação de celulares que nunca existiu. Sei que os juros estão te comendo, e que foi por isso que você vendeu minha casa a preço de banana, porque precisava de dinheiro vivo rápido. Rogério recuou um passo, como se eu tivesse apontado uma arma para ele. Você está louca. Isso não é verdade. E também sei, continuei lendo minhas notas, que você desviou 200 hares e os 00 da conta poupança das crianças para uma conta nas Ilhas Cayman, em nome de uma sociedade fantasma chamada Investimentos RM. RM, Rogério Mendes. Que pouca imaginação você tem até para o crime. Marcela parou de chorar e olhou para o marido de olhos arregalados. Você tirou o dinheiro da faculdade das crianças? Rogério olhava de um lado para o outro, acuado. A fachada de homem de negócios bem-sucedido desmoronava-se, deixando ver o golpista medíocre que sempre foi. Ela está mentindo, Marcela. É uma velha senil que inventa coisas. Eu tenho os números de transferência, Rogério, eu disse, fechando a caderneta com um golpe seco. E tenho algo mais. Eu sei onde estão meus móveis. No depósito do seu compadre na zona industrial. Aproximei-me do parapeito do alpendre, olhando-o de cima. Então é isto que vai acontecer. Você tem 24 horas para que meus móveis apareçam nesta sala, no mesmo estado em que saíram. Se houver um único arranhão no meu console Luiz XV, eu entregarei esta caderneta ao promotor que está cuidando do seu caso de fraude. E acredite, a fraude imobiliária é um crime menor comparado à evasão fiscal internacional e à lavagem de dinheiro que estas contas sugerem. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou o pai dos seus netos, sussurrou com a voz embargada. Exato, você é o pai dos meus netos. Por isso estou te dando uma chance de não apodrecer na cadeia por 10 anos, mas só por um par. Se você se comportar bem, traga minhas coisas. Devolva o dinheiro aos medeiros com o que você tiver escondido e suma da minha vista. Rogério me olhou com ódio puro. Era o olhar de um animal encurralado que percebe que a presa é, na verdade, o caçador. Cerrou os punhos, olhou para Marcela, que o observava com horror, e então cuspiu no chão. Você vai se arrepender, Clemência. Pensa que ganhou, mas não sabe com quem está se metendo. O chato não perdoa. Eu também não, Rogério. Eu também não. Dei meia volta e entrei no casarão, fechando a porta com chave dupla. Apoiei-me na madeira, sentindo as pernas tremerem pela primeira vez no dia. Não por medo dele, mas pela adrenalina de ter soltado a bomba. Eu havia revelado minhas cartas. Agora ele sabia que eu sabia de tudo. Deslizei até sentar-me no chão do vestíbulo vazio. O silêncio voltou à casa,
mas agora era diferente. Já não era um silêncio de ausência, era um silêncio de espera. Meu celular vibrou de novo. Era uma mensagem desconhecida. Dizem no bairro que a senhora arquivista tem boa memória. Cuidado que às vezes lembrar muito é ruim para a saúde. Olhei para a tela e sorri. Rogélio já tinha ido contar a fofoca para os agiotas dele tentando me assustar. Pobre idiota. Ele não sabia que eu havia guardado segredos de gente que faria os agiotas dele parecerem crianças do jardim de infância. Levantei-me, sacudi minha saia e fui para a cozinha preparar outro café. A guerra havia deixado de ser fria. Agora estávamos em combate aberto. E eu tinha 40 anos de arquivos me respaldando. Ninguém sabe do que uma mulher mais velha é capaz até que tentam apagá-la do mapa. Agora, eles iriam aprender que a tinta indelével nunca sai. A noite caiu sobre meu casarão como um manto pesado e asfixiante. Não acendi as luzes. Para que se eu não tinha luminárias? A escuridão era minha aliada. Permitia-me ver para fora sem ser vista. Mantive-me sentada na minha cadeira de pesca com a coluna reta, apesar do cansaço que me mordia os ossos, vigiando a rua através das frestas da persiana nua. Meu celular descansava no meu colo, brilhando intermitentemente com mensagens de Marcela que eu não li. Eu sabia o que diziam. Súplicas, medo, chantagem emocional. O de sempre. Às 11 da noite, o silêncio do bairro foi quebrado. Não foi o motor asmático do carro de Rogélio, e sim o rugido potente de uma caminhonete preta, dessas que ocupam 2 faixas e têm vidros tão escuros quanto a consciência de seus donos. Parou bem em frente ao meu portão. O coração disparou. Não vou negar. Uma coisa é ameaçar com papéis, e outra muito diferente é ver o metal cromado da violência estacionado na sua calçada. Rogélio desceu do banco do carona. Parecia pequeno ao lado da caminhonete, encolhido, apontando para meu casarão com um dedo trêmulo. Do lado do motorista, desceu um homem. Não era alto, mas era largo como uma geladeira, com uma camisa desabotoada que deixava ver correntes de ouro e uma atitude de quem caminha sobre o mundo sem pedir permissão. O Chato Antunes, ou pelo menos um dos seus capangas, bateram no portão de metal. O som metálico ecoou por todo o bairro, mas ninguém espiou. Nesses tempos, os vizinhos aprendem a ser surdos para sobreviver. "Abre aí, sogra!" gritou Rogélio, sua voz carregada de uma coragem emprestada, aquela que o álcool ou o medo extremo dão. Viemos negociar numa boa. Levantei-me devagar, alisei minha saia, peguei a caderneta preta e um envelope manila velho, manchado pelo tempo, que havia tirado do meu esconderijo sob o piso naquela tarde. Caminhei até a porta principal, tirei as trancas de segurança que o chaveiro havia instalado, bendito homem, e abri a porta de carvalho, mas não tirei a grade de segurança exterior. Lá estavam Rogélio suando frio e o gorila ao lado dele, mastigando um palito de dentes com desdém. "Boa noite", eu disse. Minha voz não tremeu. Agradeci mentalmente aos anos de lidar com sindicalistas furiosos no meu escritório. "Dona Clemência", disse o homem largo, aproximando-se da grade. Ele cheirava a tabaco barato e loção cara. Seu genro diz que há um mal-entendido com uma propriedade. Diz que a senhora não quer cooperar para pagar uma dívida de honra. "Não há mal-entendido nenhum, jovem", respondi, olhando-o nos olhos. "Meu genro é um ladrão e um golpista, e esta casa não é moeda de troca para os vícios dele." O homem soltou uma risada curta, seca. "Olha, dona, eu não ligo para os seus problemas de família. Rogélio me deve 500 mil, mais juros. Ele diz que esta casa é a garantia. Se a senhora não assinar ou não pagar, a gente cobra. E a gente não gosta de cobrar em espécie porque mancha os tapetes." Rogélio se escondeu um pouco atrás do homem. "Diz pra ela, chato, diz pra ela que a gente não está brincando. Assina, Clemência. Assina a seção de direitos e a gente te deixa morar aqui até que..." Bom, a gente vê. A situação era clara. Rogélio havia trazido o lobo para soprar a casa da vovozinha. Eles esperavam que eu desmaiasse, que chorasse,
que entregasse as escrituras para não me fazerem mal. Mas eu não via um monstro. Eu via um processo. Você é o Guzmán? Perguntei, ignorando Rogério. Me chamam assim, filho de Felipe Guzmán, o Zarolho, que operava na área da Ceasa nos anos 80. Eu disse o dado com a naturalidade de quem recita a lista do supermercado. O homem parou de mastigar o palito, estreitou os olhos. A senhora conheceu meu chefe? Não o seu chefe, o seu pai. E conheço muito bem o processo 34B do ano de 1988. Levantei o envelope Manila, mostrando-o através das grades. Sabe o que tem aqui? O chato deu um passo para trás, instintivo. A menção de datas e nomes específicos tem um efeito curioso nas pessoas que vivem nas sombras. Lembra-lhes que sempre há alguém observando. Do que a senhora está falando, velha? Rosnou, mas seu tom havia perdido a arrogância inicial. Falo de um terreno em Santa Maria. Um terreno que seu pai adquiriu depois de um incêndio muito conveniente em um depósito municipal. Um incêndio onde morreram 2 vigias. Fiz uma pausa, deixando que as palavras caíssem como pedras. Esse caso foi encerrado por falta de provas. O processo oficial desapareceu. Que curioso, não é? Rogério olhava de mim para o capanga sem entender nada. Não escute ela, está louca. Entra e tire a assinatura dela. O chato levantou uma mão, calando Rogério com um gesto brusco. Olhava-me fixamente, tentando calcular se eu era uma idosa senil ou uma ameaça real. Esse caso está morto, Dona Clemência, murmurou o homem. Os casos morrem, os papéis não. Sorri. Um sorriso frio que não chegou aos meus olhos. Quando eu fui diretora do arquivo, resgatei muitas coisas que iriam para o triturador por ordens de cima. Tenho a cópia autenticada do laudo pericial dos bombeiros que nunca chegou ao juiz. Tenho os nomes das testemunhas que seu pai silenciou. E tenho algo mais interessante para você, rapaz. Aproximei-me mais da grade, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Tenho a lista dos laranjas atuais da sua organização, porque acontece que Rogério não é o único idiota que deixa rastros de papel. Vocês usam um cartório no centro, o do tabelião Pereira, não é? Pereira foi meu estagiário há 30 anos. É um homem descuidado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia-se ouvir o zumbido dos insetos nas lâmpadas da rua. Rogério estava pálido, boqueando como um peixe fora d'água. O chato me olhava com uma mistura de ódio e respeito. Aquele olhar que se dá a uma víbora que você acabou de encontrar na sua bota. A senhora está brincando com fogo, Dona Clemência, disse ele. Mas já não havia ameaça física na sua postura, só cautela. Eu sou o fogo, menino. Vocês são a lenha, respondi. Agora me escute bem. Você vai tirar este inútil da minha porta. A dívida de Rogério é problema de Rogério. Se você voltar a parar na minha calçada ou se acontecer algo com meu casarão, esse envelope Manila chega amanhã ao gabinete do Procurador-Geral, com cópia para os seus rivais do Cartel do Sul. Sei que eles pagariam muito bem para saber onde vocês guardam o dinheiro. O homem permaneceu imóvel por alguns segundos, depois assentiu lentamente uma única vez, um reconhecimento entre predadores. Deu meia volta e caminhou em direção à caminhonete. Espera, chato, aonde você vai? Gritou Rogério, correndo atrás dele, agarrando-o pelo braço. Tínhamos um acordo. Ela tem dinheiro. É só assustá-la. O chato se virou e deu um tapa em Rogério com as costas da mão. O som foi seco, brutal. Rogério caiu no chão como um saco de batatas, levando a mão à boca sangrando. O acordo acabou, cuspiu o homem. Você não me disse que sua sogra tinha as chaves do cemitério. Se vira como puder, e eu quero meu dinheiro amanhã ao meio-dia, ou vou te procurar e desta vez não vou bater na porta. A caminhonete acelerou, cantando pneu, e desapareceu na noite. Rogério ficou caído na calçada, limpando o sangue do lábio. Olhou para mim do chão. Já não havia soberba nos seus olhos, havia terror puro. O terror de quem percebe que o mundo é muito maior e mais perigoso do que sua mente limitada podia conceber. O quê?
O que você é? Balbuciou. Eu sou a mulher que você roubou. Eu disse, fechando a porta de carvalho e passando a tranca com um golpe definitivo. Regressei à sala vazia. Minhas mãos tremiam um pouco, agora que a adrenalina baixava, mas me obriguei a respirar fundo. Sentei-me novamente na minha cadeira de pesca. Eu não havia vencido a guerra, mas havia vencido uma batalha decisiva. Eu havia demonstrado que meu poder não residia no dinheiro nem na força física, mas na memória. Em um país de esquecidos, quem lembra tem o poder absoluto. Passaram-se 10 minutos. Ouvi batidas suaves na porta. Não eram batidas de exigência. Eram toques, tímidos, quase envergonhados. Mãe! Era a voz de Marcela. Mãe, por favor, Rogério está sangrando. Está muito mal. Deixe-nos entrar. Estamos com medo. Caminhei até a porta, mas não abri. Rogério tem carro. Marcela, que ele vá para o hospital. Mãe, não temos para onde ir, soluçou ela. Os medeiros nos expulsaram da casa deles quando souberam da fraude. Rogério não pode voltar para o nosso apartamento porque os homens do chato vão estar esperando. Por favor, mãe, é seu genro. Sou sua filha. Senti uma pontada no peito. Era minha menina, a mesma a quem eu curava os joelhos ralados. Mas se eu abrisse aquela porta agora, se lhes permitisse entrar e se refugiarem debaixo das minhas saias, eles nunca aprenderiam. Rogério voltaria a se sentir seguro, e Marcela voltaria a ser sua cúmplice silenciosa. A misericórdia sem justiça é fraqueza. Vocês têm uma opção, eu disse através da madeira. O depósito. O quê? Perguntou Marcela, confusa. O depósito. Onde estão minhas coisas? Vão para lá. Passem a noite cuidando dos meus móveis. Certifiquem-se de que nada se quebre, de que não entre umidade. Se amanhã às 8 da manhã minhas coisas não estiverem aqui, então sim, Rogério terá que se preocupar com o chato. Mas se minhas coisas regressarem, talvez eu possa fazer uma ligação para lhes dar um pouco mais de tempo. Houve um silêncio longo. Ouvi Rogério gemer de dor e murmurar algo ininteligível. A senhora está nos mandando dormir num galpão industrial? Perguntou Marcela, incrédula. Vocês me mandaram dormir num quarto de serviço ao lado da garagem. Filha, acho que um depósito é uma promoção. Vocês têm as chaves do caminhão de mudança? Usem-nas. Ouvi os passos deles se afastarem, lentos, arrastados. O motor do carro de Rogério demorou a pegar, mas finalmente ligou e se afastou pela rua. Fiquei sozinha de novo, mas desta vez a solidão não se sentia vazia, se sentia limpa. Peguei meu celular e disquei o número do turco. Chefia, tudo certo? Atendeu ele no primeiro toque. Tudo sob controle, turco. O chato veio me fazer uma visita. O quê? Sua voz soou alarmada. Quer que eu vá para aí? Vou com os rapazes. Não é preciso. Tivemos uma conversa muito produtiva sobre a história local. Ele se foi tranquilo, mas preciso de um favor para amanhã cedo. O que a senhora disser. Consiga-me uma equipe de mudança dos bons. Quero gente que saiba tratar antiguidades. Minhas coisas vão chegar em um caminhão da Transportes Rápidos, mas não confio que Rogério e o compadre dele saibam descarregá-las sem quebrá-las. Quero que seus homens supervisionem a descarga. E, turco, quero que gravem tudo. Os rostos de Rogério, os de Marcela. Quero que fique constância de como eles devolvem o roubado. Entendido, dona Clemência. A senhora é coisa séria, hein? Nunca pensei que fosse peitar o chato. Todos têm um calcanhar de Aquiles, turco. O segredo é saber onde colocar o salto. Desliguei. Deitei-me na cadeira dobrável, cobrindo-me com o chale. Olhei para o teto alto da minha sala, imaginando onde voltaria a pendurar o lustre de cristal. Imaginei meus livros regressando às estantes como soldados voltando aos seus postos depois de uma guerra. Mas algo havia mudado fundamentalmente. Já não era apenas minha casa. Agora era minha fortaleza, e eu já não era apenas a viúva aposentada. Rogério, na sua infinita estupidez, havia me despertado. Havia tirado a clemência que eu mesma havia arquivado quando me aposentei.
A estrategista, a implacável, a mulher que não precisa gritar para ser ouvida. Na manhã seguinte, o espetáculo foi digno de se ver. Eram 7h30 quando o caminhão de mudanças apareceu na rua. Rogério dirigia com o lábio inchado e roxo e um olho quase fechado. Marcela ia ao lado dele, pálida, com olheiras, com a roupa amarrotada de ter dormido sentada. Atrás deles vinha a caminhonete do turco com 4 homens fortes que pareciam saber o que faziam. Saí para o alpendre com minha xícara de café na mão, fresca como uma alface, como se tivesse dormido em plumas de ganso e não numa cadeira de lona. Abri o portão elétrico, que felizmente Rogério não tinha conseguido desconectar totalmente, e parei no centro da entrada, dirigindo o tráfego como um guarda de trânsito. Com cuidado esse espelho. Ordenei quando vi que Rogério tentava descer a moldura dourada da minha avó com desajeito. Solta! Deixe os homens do turco fazerem isso. Você não toca em nada valioso. Suas mãos estão sujas. Rogério obedeceu sem pestanejar. Estava derrotado. A realidade tinha passado por cima dele como um rolo compressor. Ele ficou parado junto ao caminhão com a cabeça baixa, enquanto meus móveis começavam a fluir de volta para o casarão. Era um rio de madeira e recordações voltando ao seu leito. Marcela se aproximou de mim. Não tentou me abraçar desta vez. Parou a 2 metros, olhando-me como se eu fosse uma desconhecida. Como a senhora fez isso? Perguntou em voz baixa. Como a senhora fez o chato Antunes ir embora? Rogério disse que a senhora tinha informação do pai dele. Eu tenho informação de todos, Marcela, inclusive sua. Olhei para ela fixamente. Sei das vezes que falsificou minha assinatura na escola quando era criança. E sei que você sabia da venda da casa há 1 mês, não só desde que eu fui para o cruzeiro. Encontrei os e-mails impressos no porta-luvas do carro de Rogério quando ele veio deixar as chaves. Marcela baixou o olhar envergonhada. Sinto muito, mãe. Estávamos com tanta pressão. Pensamos que a senhora não se importaria, que estaria melhor sem tantas responsabilidades. Pensaram que eu era velha e tola. Esse foi o erro de vocês. Nesse momento, o sofá verde de veludo entrou pela porta. Meu favorito. Aproximei-me e passei a mão pelo encosto. Estava empoeirado. Cheirava a confinamento, mas estava intacto. Senti uma onda de alívio tão grande que quase minhas pernas vacilaram. Rogério! Chamei. Ele ergueu a vista, assustado. Venha cá. Ele se aproximou, arrastando os pés como um garoto que vai para a diretoria. Você vai limpar cada móvel, eu disse, apontando para a sala que começava a se encher. Vai encerar os pisos que sujaram com as botas, e quando terminar, vai ao banco e assinar os papéis que meu advogado vai te apresentar. Você vai reconhecer a dívida com os Medeiros como pessoal, desvinculando minha propriedade. Mas eu não tenho como pagá-los, gemeu. E o chato Antunes? Do chato eu cuido por enquanto. Vou fazer aquela ligação para que ele te dê uma prorrogação, mas você vai ter que trabalhar, Rogério. Trabalhar de verdade, não negócios, não investimentos. Trabalhar. Você vai suar cada centavo que deve. E se falhar em um único pagamento, se voltar a tentar usar meu nome, eu entregarei ao chato Antunes seu novo endereço. Entendeu? Rogério assentiu freneticamente. Sim, sogra. Sim, Clemência. O que a senhora disser? Obrigado. Obrigado por salvar minha vida. Não se confunda, eu disse, aproximando-me tanto que pude ver o medo nas suas pupilas dilatadas. Eu não estou salvando sua vida. Estou te dando uma coleira mais longa. A partir de hoje, você trabalha para mim. É meu devedor, e eu sou uma credora muito exigente. Dei meia volta e entrei no meu casarão. Os homens do turco colocavam o console Luís XV no seu lugar. O espelho voltou para a parede. A casa começava a respirar de novo. Marcela e Rogério ficaram do lado de fora, sob o sol, olhando para dentro como se estivessem vendo um templo proibido. Haviam perdido o direito de entrar como família. Agora teriam que conquistar o direito de entrar como convidados. Sentei-me no meu sofá recuperado, em meio ao caos da mudança inversa. A poeira flutuava nos raios de luz.
Peguei meu celular e tirei uma foto da sala com Rogério ao fundo, limpando uma mesa com um pano. Postei no meu status com uma frase simples: limpando a casa, tirando o lixo e recuperando os tesouros. Nunca subestimem quem conhece a história. A velha Clemência havia morrido naquele cruzeiro. A mulher que estava sentada ali era nova, forjada na traição e temperada na vitória. E tinha muito, muito o que fazer. O casarão estava cheio de novo, mas o mais importante é que eu estava cheia, cheia de um poder que não sabia que tinha e que jamais voltaria a soltar. Olhei para minha filha através da janela. Ela me olhava e, pela primeira vez em anos, não vi pena nos seus olhos. Vi admiração e um pouco de medo. Ótimo! O medo é útil. O medo mantém as coisas em ordem. Fechei os olhos e sorri. A verdadeira transformação estava apenas começando. O aroma de feijoada completa invadia cada canto do casarão, impregnando as cortinas de veludo e misturando-se com o cheiro de cera antiga que voltava a brilhar nos pisos de madeira. Era domingo. 6 meses depois daquele regresso fatídico do cruzeiro, e a cena na minha sala de jantar parecia saída de uma revista de casa e família, embora os alicerces dessa imagem fossem completamente diferentes dos de antes. Eu estava sentada na cabeceira, na minha cadeira de encosto alto que meus netos, Luiz e Anita, haviam aprendido a não usar porque é o trono da vovó. À minha direita estava Marcela, servindo arroz vermelho com uma destreza nervosa. À minha esquerda, Rogério. Mas o Rogério de hoje não usava seus ternos brilhantes de poliéster, nem seu relógio de imitação de ouro. Vestia uma camisa simples de algodão, tinha as mãos calejadas e olheiras que contavam histórias de madrugadas reais. A feijoada está deliciosa, sogra, disse Rogério em voz baixa, sem levantar muito a vista do prato. Obrigada, Rogério. O segredo é ter paciência, respondi, tomando um gole do meu suco de maracujá. Paciência é algo que se aprende, não é? Às vezes na marra, mas se aprende. Ele assentiu, engolindo em seco com dificuldade. Desde que intervim, a vida dele havia dado um giro de 180 graus. Já não era o empresário de maleta vazia. Agora trabalhava como encarregado de estoque no depósito de materiais de construção de um conhecido meu da prefeitura. Um trabalho honesto, físico, de levantar sacos de cimento e contar vergalhões sob o sol. Ganhava uma fração do que costumava roubar, mas era dinheiro limpo. E o mais importante, toda sexta-feira, sem falta, ele me entregava 30% do seu salário para pagar a dívida com os medeiros, a quem consegui convencer a aceitar um plano de pagamentos em troca de não processá-lo criminalmente. Aqui está o desta semana, Clemência, disse ele, tirando um envelope branco do bolso da calça. Ao terminar de comer, deslizou-o sobre a toalha bordada até o meu lugar. Não o abri. Não era necessário. Eu sabia que a quantia era exata. Rogério havia aprendido a ter mais medo da minha caderneta preta do que do próprio Chato Antunes. Muito bem. Anote no registro antes de sair. Eu o instruí, apontando para a escrivaninha no canto. E Rogério, o capataz me disse que você chegou cedo a semana toda. Continue assim. A dignidade se recupera, rapaz, mas se recupera suando. Marcela me olhou com uma mistura de gratidão e espanto. Minha filha também havia mudado. Já não era a sombra silenciosa do marido. Quando tudo explodiu, quando viu o marido chorando no chão e a mãe enfrentando um criminoso, algo se quebrou nela. Mas foi uma ruptura necessária, como a casca que se rompe para que o pintinho nasça. Agora ela fazia aulas de administração à tarde e havia começado a vender doces e bolos sob encomenda, pequenos passos em direção à sua própria independência. Mãe, disse Marcela, servindo-me um pouco mais de água. Dona Gertrudes, a da casa azul da esquina, perguntou se a senhora poderia recebê-la amanhã. Ela diz que o sobrinho quer fazê-la assinar uns papéis de doação em vida e ela não entende a letra miúda. Eu sorri. Essa era minha nova realidade. A notícia de como a arquivista havia recuperado seu casarão e colocado na linha um genro golpista e um capanga local havia corrido como fogo pelo bairro. De repente,
Eu não era mais apenas a viúva que vivia sozinha na casa grande. Eu havia me tornado uma espécie de oráculo, uma defensora não oficial das cabeças brancas do bairro. Diga a ela para vir às 10, respondi, limpando os cantos dos lábios com o guardanapo. E que traga os óculos e os documentos originais. Nada de cópias. Quando terminamos de comer, Rogério e Marcela recolheram a mesa. Antes eu teria me levantado para fazê-lo para não incomodar, assumindo esse papel de servidão invisível que muitas avós adotam. Não mais. Fiquei no meu lugar, observando como meu genro lavava a louça com uma diligência que nunca teve para os negócios. Era uma lição dura, sim, mas necessária. Ele estava pagando sua dívida financeira, mas também estava pagando sua dívida moral. Estava aprendendo que este casarão não era um hotel nem um banco. Era um santuário que se respeita. Mais tarde, quando eles se foram, porque agora viviam em um pequeno apartamento alugado que podiam pagar com seus salários reais, dirigi-me ao meu escritório. O sol da tarde entrava pelo janelão, iluminando minhas estantes repletas de novo. Cada livro estava no seu lugar, classificado por tema e autor, tal como eu gostava. Mas agora no centro da escrivaninha de mogno, havia pilhas de processos que não eram meus. Sentei-me e peguei o primeiro. Era o caso do seu Anselmo, um aposentado da ferrovia a quem o banco queria tirar a pensão por uma dívida que não era dele. Ao lado, o caso de Dona Piedade, cuja nora lhe escondia os remédios para controlá-la. Abri minha caderneta preta. Já não tinha apenas as contas de Rogério, agora tinha nomes, datas, leis e contatos. Eu havia reativado minha rede de antigos colegas, tabeliães honestos, advogados jovens com garra e, sim, até mantinha uma linha de comunicação respeitosa com gente como o Turco para quando a justiça legal era lenta demais e era necessária persuasão logística. Meu casarão havia se transformado. Deixou de ser o mausoléu de recordações de Ernesto e eu para se tornar um quartel-general. Às terças e quintas, minha sala recebia meus clientes. Eu não lhes cobrava dinheiro, cobrava-lhes em histórias. Pedia que me contassem sobre o bairro antigo, sobre suas vidas. Eu estava construindo um novo arquivo, um vivo, da memória da nossa comunidade. Ouvi a campainha, ajeitei meus óculos e fui abrir. Era o carteiro, um rapaz jovem que sempre me olhava com um pouco de medo. Boa tarde, Dona Clemência. Chegou isto do Ministério da Cultura. Assinei o comprovante e abri o envelope ali mesmo, sob o portal da minha porta de carvalho recuperada. Era uma carta oficial. Convidavam-me a dar uma palestra sobre a importância da gestão documental na proteção do patrimônio familiar. Eu ri baixinho. Se soubessem que minha gestão documental incluiu ameaçar um capo local com processos dos anos 80. Fechei a porta e caminhei para a sala. Parei em frente ao espelho de moldura dourada da minha avó. Olhei-me. As rugas continuavam ali, marcando o mapa dos meus 72 anos. A pele do pescoço estava flácida e minhas mãos tinham manchas de sol. Mas meus olhos brilhavam com uma intensidade que não tinham desde que eu tinha 30 anos. Por muito tempo, acreditei que a aposentadoria era o ato final. Vendem-nos a ideia de que, depois dos 65 anos, nosso trabalho é sentar, fazer tricô e esperar a morte sem fazer barulho. Dizem-nos que somos frágeis, que não entendemos a tecnologia, que o mundo moderno é grande demais para nós. E nós, tolas, acreditamos. Cedemos o controle, assinamos procurações, deixamos que nos tratem como crianças. Rogério me fez um favor. Na verdade, a traição dele foi o eletrochoque que eu precisava para acordar. Ao tentar tirar tudo de mim, ele me obrigou a lembrar quem eu sou. Eu não sou a vovozinha. Eu sou Clemência Valdés. Sou uma mulher que sabe onde a verdade é guardada e como usá-la. Caminhei até o janelão que dá para a rua. Vi um casal de idosos passando devagar, de braços dados. Pareciam vulneráveis. Pensei em quantos predadores existem lá fora, esperando um momento de fraqueza, um esquecimento, uma assinatura apressada. Não. Enquanto eu estiver aqui,
Murmurei para mim mesma. Meu celular vibrou no bolso do meu paletó. Peguei-o. Era uma mensagem do Chato Antunes. Sim, mantínhamos uma estranha trégua. Dona, aviso que uns caras estão perguntando por terrenos de velhinhos na Zona Norte. Dizem que são de uma imobiliária nova. Fique esperta. Eu sorri. O Chato Antunes sabia que eu era um sistema de alarme melhor do que a polícia. Eu lhe respondi com um simples emoji de um olho aberto. Sentei-me no meu sofá verde de veludo, aquele que Rogério havia arrastado de volta com as próprias mãos. Tomei um gole do meu café, que agora sabia a glória, a vitória, a paz. A transformação estava completa. Eu não havia me tornado uma mulher amargurada. Pelo contrário, sentia uma plenitude imensa. Havia recuperado meu relacionamento com minha filha, não a partir da pena, mas do respeito. Ela vinha agora me pedir conselho, não dinheiro. E meus netos me olhavam como se eu fosse uma super-heroína secreta. Outro dia, Luizinho me perguntou: Vovó, é verdade que a senhora assustou os bandidos? Eu lhe pisquei o olho e lhe dei uma bolacha. É bom que as novas gerações saibam que as avós mordem. Olhei ao redor da minha sala. Já não havia buracos nas paredes, mas o espaço se sentia diferente. Estava cheio de propósito. Ernesto, meu falecido marido, costumava dizer que uma casa não são os tijolos, mas o caráter de quem a habita. Quanta razão ele tinha. Tentaram esvaziar minha casa, mas se depararam com alicerces de puro ferro. Amanhã viria Dona Gertrudes com seus papéis. Depois de amanhã, eu teria que revisar o contrato de aluguel de um vizinho. E na sexta-feira? Na sexta-feira eu iria à esteticista fazer as unhas e o cabelo, porque uma generala também precisa estar bem apresentada para passar revista às tropas. A velhice não é o final do livro. É simplesmente o capítulo onde o enredo fica mais interessante, porque o protagonista já não tem nada a perder e tem toda a experiência para ganhar. Me subestimaram, e esse foi o erro fatal deles. Agora eu era a guardiã desta fortaleza e de muitas outras. Levantei-me e fui até a vitrola antiga que também havia recuperado do depósito. Coloquei um vinil de boleros, desses que Ernesto gostava. A música preencheu o ar, suave e romântica. Saúde, velho! Brindei ao ar com minha xícara de café. A casa está em ordem e eu apenas estou começando. Fiquei ali, dançando sozinha um passo lento no meio da minha sala, sentindo o peso delicioso da minha própria história sob meus pés. Lá fora, o mundo continuava girando com suas pressas e suas modernidades, mas aqui dentro o tempo dançava ao meu ritmo. E quem quisesse entrar para mudar a música teria que pensar 2 vezes, porque agora todos sabiam que nesta casa não vive uma velhinha indefesa. Aqui vive a dona, a senhora, a arquivista. E eu nunca fecho um processo até que a justiça tenha sido feita.